Nosso amigo aqui, DevBR, um dos sortudos que se picou do Brasil e foi pro Canadá ganhar a vida como dev, diz que tá ganhando dinheiro com aplicativo porcaria. Basicamente, que esse conceito de aplicativo porcaria, pessoal, é que você vai fazer um aplicativo que vai viver de AdSense e de compras. Então você vai ganhar todos os dias centavozinhos. E aí o ideal que muita gente tem, né? Eu conheço algumas pessoas que vivem assim, você vai ganhando, digamos, por dia $5, $10, aí você faz 5, 10 aplicativos, um deles vai estourar, né? Eu conheço o DevBR há bom tempo, ele palestrou no Campus Party que eu fui. Na verdade, ele palestrou numa que eu vi via videoconferência, né, que eu fui, ele não tava. Mas ele parece ser um dev com bastante experiência, ele já tem um tempinho lá no Canadá. E a gente vai ver aqui que ele tá oferecendo. Vídeos sobre desenvolvimento mobile, principalmente focado em iOS, alguém vem nos comentários falar: ah, mas a taxa de $99 da Apple, e eu não quero nesse vídeo aqui discutir se é caro, se é barato, se deveria ou não existir essa taxa. O que eu quero falar é, uma vez que ela existe, faz sentido ou não faz sentido pagar? Primeiro, para você desenvolver para a Apple, você tem que ter um Mac, e o Mac é muito mais caro do que os... Pô, é muito caro, velho. Muito, muito caro. E pior que o Xcode, para quem desenvolve com Mac, eu tenho 2 Macs aqui. Eu tenho esse Mac aqui, 2017, velho de guerra aqui. Muito bom. Mas só tem 8 GB de RAM para quem desenvolve. E aí eu tenho o M2. Que basicamente eu só uso para subir aplicativo no Transporter. Para você subir o aplicativo no Test Flight. E assim, o investimento é alto, velho. E fora que você tem que pagar em torno de $100 por ano para você ter acesso à conta. Em contrapartida, para se desenvolver para Android, você só paga $25 uma vez só e pronto. Entendeu? E você está me apresentando quem sou eu. Sou Elton Marques, sou desenvolvedor sênior há mais de 10 anos. Trabalho na área de desenvolvimento de software e trabalho como tech lead no momento. E resolvi criar esse canal aqui para ajudar vocês desenvolvedores a terem um pouquinho de entretenimento. E antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que a gente está com a meta de bater 1000 inscritos para ativar a monetização até o próximo ano. Beleza? Bora voltar pro vídeo aqui. $99. Mas ignorando isso também, eu acho que o maior custo é o custo de aprendizado e de desenvolvimento. Então eu não acho que faz sentido, uma vez que você tomou a decisão de dedicar esse tempo, de fazer esse investimento, de criar esse app, você deixar de publicar ele, deixar de ter a oportunidade de ter novos clientes por conta de $99. A não ser que você, Igor, mas eu não tenho esse dinheiro de jeito nenhum, vou ter que vender uma parada, e ok. Aí você segura, faz um job, porque se você é capaz de desenvolver apps, você tem um valor de mercado, então começa vendendo tua hora, seja freelancer, seja pegando emprego, mas uma vez que você é um dev, que você é remunerado, que você tem grana... Rapaz, o que eu recomendaria, caso você não tenha conta na Apple, você vai desenvolver aplicativo de forma nativa. Nativa não, você vai desenvolver com algum aplicativo que dá para fazer as duas plataformas, tipo React Native ou Flutter, ou Xamarin, acho que é Xamarin, para o pessoal do .NET. Aí você começa a desenvolver o aplicativo. Basicamente o código vai servir para as duas plataformas. Aí você vai desenvolver e vai publicar somente no Android. E aí você vai começar a ganhar mais corpo no projeto, vai aprendendo mais, etc. Vai ganhar, bota o AdMob lá, que é o AdSense, você ganha centavos por publicidade. E aí quando você tiver dinheiro, quando o seu projeto estiver robusto, você vai e coloca lá no serviço da pagar, Apple. Não faz sentido não pagar. Talvez eu seja um pouco enviesado aqui. Por quê? Porque eu sou usuário de iPhone há muito tempo e sempre que eu tive a necessidade ou a possibilidade, ou simplesmente eu quis optar por desenvolver só para uma plataforma, eu sempre optei pelo iOS. E um dos motivos é o que eu falei, eu sou usuário, então entendo mais o usuário, eu consigo fazer aplicativos melhores focados em iOS, mas também porque, na minha cabeça, eu entendo o seguinte: no Brasil, o Android é muito forte, mas quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, ou é pau a pau, ou às vezes o iOS vai ter mais usuários do que o Android. E aí vem o seguinte: imagina que eu crio um app que eu quero cobrar $5 por ele, tá? E eu vou tentar trazer algum vídeo falando assim, mas assim, o público de iPhone ele tende a fazer, fora a questão de jogos para criança, mas o público de iPhone ele tende a comprar mais. Comprar muito mais assinatura. Talvez pelo poder aquisitivo. Direto por $5. $5 são R$30.
é muito mais fácil para um americano gastar $5, né? Para ele, $5 significa menos do que R$30 para um brasileiro. Então faz mais sentido eu focar no mercado global. E uma vez que o mercado global vai ter tantos usuários de iOS quanto iPhone, eu acho que faz sentido ir para o iOS. Até porque, normalmente, o usuário de iOS gasta mais dentro do app. Pode ter casos que não, isso não é verdade, mas de forma geral, historicamente, tem sido assim. E tem uma outra coisa que eu acho que mudou muito o jogo nos últimos anos, que é a assinatura de apps, né? Então, antigamente, era assim, eu botava o app para vender, ele custava $5, você pagava $5 e usava o app. Inclusive, nessa época, era caro um app de $5, então era muito difícil você fazer essa venda. Hoje, você tem a possibilidade de você entregar teu app de graça, colocar um trial, ou seja, a pessoa ela consegue utilizar não só as funcionalidades grátis, quanto as funcionalidades premium por um tempo, né, por um pequeno período, e aí depois você inicia a cobrança da assinatura. A assinatura... Esse é o modelo que muita gente fala que é o modelo freemium, né? Que é algumas funcionalidades também você deixa free e depois deixa ativo o premium. Ela pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual. Inclusive o Tinder, ele mudou o modelo de negócio, você estava vendo outro dia, que antigamente o Tinder, a assinatura dele era mensal. Eles agora colocaram mais funcionalidades pagas, como compra de like, tem umas ferramentas lá, negócio de boost, e aí você pode comprar as estrelinhas lá. E também a assinatura não é mais, assim, a mensal é mais barata, é mais em conta, mas tem a semanal. E aí você tem um volume maior de transações, mesmo não sendo viável para o consumidor você comprar semanal. Isso muda completamente o jogo. Deixa eu te mostrar alguns números para você entender do que eu tô falando. Eu tô aqui na plataforma do Revenue Cat, que é o back-end que eu utilizo para gerenciar os meus usuários, né, todas as vendas que eu faço. Isso aqui é para eu não ter que desenvolver meu próprio back-end. Isso aqui não é um vídeo patrocinado, mas é a ferramenta que eu uso. E a gente vai usar aqui o dashboard dela para você entender um pouco do que acontece. Bem, esse daqui é um usuário meu, da França, tá? Do nosso app de teleprompter. E só esse usuário aqui, ele rendeu pra gente $40, tá? Se você descontar as taxas da Apple, isso daqui, teoricamente, daria $28 pro nosso bolso. Só que, como a gente faz parte do Small Developer Program, que é um programa especial da Apple para empresas que faturam menos de $1 milhão, para alguns países, não para todos, mas para a maioria dos países, a taxa fica em 15%. $40 vezes 0,85, que seria 100% menos 15%, daria $34 para o nosso bolso. Então, um único usuário, com uma única venda, ele já faturou, já trouxe para a gente 1/3 do que seria a anuidade. Então, eu precisaria, num ano, vender para 3 pessoas um plano anual. Esse outro caso aqui, ó, é o nosso usuário de Israel e ele fez o plano semanal. E durante o tempo que ele ficou ativo, ele gastou ao todo $175. Esse plano semanal vai ser interessante quando você quer utilizar aquele app pontualmente e aí depois você para, você cancela, depois você assina de novo. Então pode ser interessante para o usuário também. Porque, por exemplo, para esse usuário aqui seria mais jogo ele ter mudado para o anual em algum momento. Mas bem, como o app ficou disponível para ele, ele optou pelo semanal, ele teve então aqui, ó, um gasto de $175, mais uma vez 85% disso vem pra gente. Então 175 vezes 0,85, $148 veio pra gente. Veio que pra mamata, hein? Quer dizer que esse único usuário faturou mais do que anuidade. E o carinha aqui do DevBR tem um ponto que eu gosto muito, viu? Que desenvolve sem delegar para IA. Uma coisa que a gente valoriza muito aqui nesse canal aqui. A gente não é contra você utilizar a IA como ferramenta, mas fazer webcode aqui a gente não é muito fã não. Da Apple. Então, se eu não tivesse o meu app na App Store, eu não teria atingido esse usuário, eu não teria faturado $150, ou seja, com um único usuário, paguei minha anuidade e ainda tive $50 de lucro. E esse não é o único usuário não, é comum a gente ter alguns usuários que vão no semanal e acabam tendo esse gasto maior. Esse daqui é um de Luxemburgo, né, o mesmo app, teleprompter, gastou $141. Então, olha só, com 2 usuários, eu já faturei próximo aí a $300, então $200 de lucro. Isso daqui são só 2 usuários, tá? E aí, se você fizer tudo certo, provavelmente você vai fazer muito mais do que 2 vendas, 2 assinantes por ano no teu app. Aí, tem gente que inclusive faz o seguinte, deixa o aplicativo com publicidade no modelo free, e aí, mesmo se a pessoa não pagar, você vai ganhar uns centavozinhos por visualização para cada usuário, e aí você pode até deixar a usabilidade do usuário bem ruim, com o modelo free, bota bastante banner, etc. E aí você coloca, se você quiser parar de ver esses anúncios, tem uma experiência completa, você paga e aí você ganha dos 2 lados. Tem gente que é contra, eu particularmente não vejo sentido você não utilizar o freemium, mas vai de cada um.
Mas o meu app, o que eu tô tendo ideia aqui, não é para app que tem assinatura. É para app que ou é de graça, com anúncio, ele é venda única. Nesse caso, ainda vale a pena? Vou te dar um exemplo do nosso app Tic-Tac-Toe, é o nosso jogo da velha infinito. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu fiz uma série do Zero Aposentadoria só com app porcaria, e o primeiro app que a gente trouxe lá foi esse app daqui, que em breve eu vou fazer atualizações dentro dessa série. Mas olha só, aqui nos últimos 90 dias, esse app aqui, ele faturou pra gente, aqui já é rendimento, aqui são as vendas, $64 em venda, 52 é o que veio pro nosso bolso. E esse app aqui, ele basicamente vende o Remove Ads. Eu tenho 2 Remove Ads aqui, porque esse é uma oferta, é na promoção, e esse é o preço cheio. Então aqui a gente teve venda dos dois, e nos últimos 90 dias a gente já faturou metade, né? Faturar não é a palavra certa, mas a gente lucrou, digamos assim, metade do que seria a anuidade da Apple com um jogo da velha. O jogo da velha é um app imbecil, é um app muito, muito simples. A gente está fazendo ele exatamente. Mas mesmo assim não compensa. Não compensa nesse modelo aqui. Eu recomendo que seja dessa forma. Se você começa com Android, faz o projeto. Com Android, compra um React Native ou Flutter. E aí, quando estiver dando certo, se você não tiver dinheiro, lógico, né? Se você tiver dinheiro, você pode testar o desenvolvimento. Mas assim, eu recomendaria você começar o projeto com o Android, deixa tudo liso. Quando sua regra de negócio já estiver ok, já tiver tudo validado, aí você paga. E aí você vai ganhar dos dois lados. Porque se você focar só no iOS, você vai perder muito ramo de mercado, principalmente no Brasil. Pra gente ver aonde que a gente consegue chegar em termos de faturamento com um app muito simples. Eu não te indico fazer um jogo da velha, eu te indico fazer um app sério, um app bom, um app que traga muito valor para o teu usuário. Não que o jogo da velha não traga, a gente vai fazer esse app trazer muito valor para o nosso usuário também de entretenimento. Mas, obviamente, se você entrar no jogo de apps que são muito disputados, provavelmente você vai perder se você não souber o que você está fazendo. Agora, se você fizer um app bom, se você souber um pouco sobre marketing, se você conseguir fazer um bom onboarding, uma boa oferta, as tuas chances de faturar com apps aumentam muito, tá? E aí, pode ser que você não ganhe rios de dinheiro, mas a questão aqui não é essa. A questão é se vale a pena ou não pagar os $99 da Apple. E para resumir, minha opinião é que essa discussão nem deveria existir. A grande dúvida aqui é, você é um desenvolvedor capaz de criar apps e publicar apps? Porque se você for, primeiro, você tem um valor de mercado. Você consegue, na pior das hipóteses, vender a tua hora para uma empresa e ganhar uma boa grana com isso. E no teu side job, pô, $99 não vai ser um valor tão grande assim para você arriscar que seja. Outro ponto, se você já dedicou o teu tempo ou já se decidiu que vai dedicar o teu tempo a criar um produto, você vai gastar muitas horas, talvez centenas de horas, entendeu? Então você gastando centenas de horas para criar um produto, não faz sentido você deixar ele de fora de uma loja por conta de $99 num ano. Deixa eu dar uma olhada aqui no curso dele aqui, rapidinho. Fazer um mexendo no cara aqui. Eu gosto dele, velho. Ele tem uns conteúdos bem legais. E eu respeito ele porque ele tem bastante tempo aqui. Curso deve, irmão. Eu acho que o curso dele é em Flutter, velho. Pô, se não fosse em Flutter, eu até pensaria em comprar, mas... certificado aqui. Quanto? R$813. Rapaz, tá barato, viu? Tá valendo, viu? Eu não compraria porque talvez eu posso comprar para aprender as funções, mas e aí tudo do Dart eu levaria pro Node, talvez do Flutter pro React. E aí eu pegaria a visão mais de monetização, porque aqui você, pelo que eu entendi, você tem que saber muito mais de regra de negócio e principalmente de marketing para aplicativo, que eu sei que é um mundo totalmente diferente do que desenvolvimento, né? Se você já tiver a base de programação. É isso. Vou deixar aqui o vídeo completo para você terminar de ver o vídeo do DevBR Programador BR, então DevBR. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para esse conteúdo chegar a mais outros programadores. E vou deixar um vídeo bem legal aqui, onde eu falo um pouquinho sobre a área de TI, que está colapsando, né? Beleza? Valeu, sucesso aí na sua carreira.